Vários pontos do planeta. No Afeganistão, com o líder da Al-Qaeda, Bin Laden, na Alemanha, nos Estados Unidos. Tudo milimetricamente traçado e executado. Do ponto de vista estratégico, foi um plano perfeito. E os terroristas comemoraram um dos piores dias da história do Ocidente. Nova York se apoia nos símbolos que resistem. Lá está ela no portão de entrada da América, dividindo oceano e terra, representando ideais de um país que há quase um século vem dominando o planeta. Nova York tem também o lendário Empire State Building como símbolo. Belo por fora e profundamente decadente por dentro, não satisfaz o ego americano como as Torres Gêmeas conseguiam. Com a queda do World Trade Center, ela então é o símbolo que melhor inspira os americanos na tentativa de superar o trauma daquele dia 11. Mas até mesmo ela, hoje enseja uma contradição. Liberdade é tudo que os americanos, principalmente os do mundo dos negócios, mais veneram. E é também tudo que, nesse momento, eles estão tendo que abrir mão. Em nome da luta contra o terror, hoje os americanos estão mais vigiados do que nunca. E sempre existe alguém para lembrar que entre os combatentes do Talibã havia também um americano, John Walker Ling, criado num rico subúrbio de São Francisco, reapareceu capturado no Afeganistão, dizia estar em busca de um verdadeiro Estado Islâmico. Um enorme buraco, um imenso vazio. Os americanos ainda não decidiram o que fazer no lugar onde desabaram as Torres Gêmeas. Uma indecisão que também simboliza as dúvidas sobre como combater o inimigo invisível. Um inimigo sem pátria ou fronteiras. O terrorismo internacional. Os americanos ainda não conseguiram explicar como seus serviços de inteligência falharam tanto. Eles sabiam da possibilidade de um ataque, mas jamais conseguiram se antecipar às ações terroristas. Os terroristas são radicais muçulmanos, alimentados por anos a fio de frustrações na Palestina e na Caxemira. São radicais que veem os Estados Unidos como uma nação que quer petróleo a qualquer custo, que sustenta Israel, que nada faz pelos separatistas islâmicos na Caxemira e que chegou perto de Meca, a Terra Santa na Arábia Saudita, para construir bases militares. Um sentimento anti-americano que dá fôlego para ditadores sanguinários como Saddam Hussein e terroristas como o milionário saudita Osama Bin Laden. Não faltavam sinais de que os Estados Unidos poderiam ser atacados. Depois de comandar os atentados em embaixadas americanas na África, Bin Laden prometia há algum tempo uma ação ainda maior. O próprio World Trade Center já tinha sido alvo de um ataque à bomba em 93. Mesmo assim, os serviços secretos americanos não estiveram nem perto de evitar que 19 homens apoiados por Osama Bin Laden executassem o mais audacioso dos ataques terroristas já vistos. O voo número 11 da American Airlines estava para decolar do aeroporto de Boston para São Francisco quando Mohamed Atta, o passageiro da poltrona 8D na primeira classe, ligou seu celular pela última vez. Ele chamou Marwan Al-Shedi, passageiro do voo 175 da United Airlines. Era a senha de que tudo estava pronto para o ataque. A ação planejada durante anos estava começando. Comandados pelo egípcio Mohamed Atta, 19 terroristas, todos de origem árabe, desviaram 4 aviões e fizeram do 11 de setembro um dia que insiste em não terminar. Todos eles conseguiram sem problemas vistos de entrada para os Estados Unidos. Muitos tinham carteira da Previdência Americana e contas bancárias do país. O plano começou a ser desenhado na célula da Al-Qaeda em Hamburgo, na Alemanha. Eram 3 grupos. O grupo de Atta, o líder geral, o cérebro e outros 3 terroristas que escolheram a data, os voos e pilotaram os aviões com a ajuda de cursos na Flórida. Em outro grupo, outros 3 davam suporte logístico. E então, os 12 restantes, a chamada equipe de músculos, os soldados, encarregados de dominar tripulantes e passageiros. A perfeição da comunicação entre eles impressiona o FBI e até a CIA, a inteligência americana.
Foram longas e meticulosas conversas pela internet e uma reunião decisiva em Las Vegas. A maioria dos terroristas era jovem e tinha comportamento discreto. O plano custou pelo menos $500 milhão, financiados com dinheiro vindo da Arábia Saudita e Emirados Árabes. A cartilha da Al-Qaeda foi seguida à risca. Precisão, discrição e disciplina. Em fita exibida pela TV Al Jazeera, o nome dos 19 terroristas é pronunciado com reverência por Osama Bin Laden. Ele os chama de heróis da causa de Allah. Por ironia, entre os mortos no World Trade Center, pelo menos uma centena eram muçulmanos. O 11 de setembro criou histórias e personagens que nem a ficção seria capaz de imaginar. Acompanhe comigo. Uma imensa nuvem cobriu Nova York, no dia mais escuro de toda a sua história. Pain, sadness, anger. Dor, tristeza e raiva. As 3 palavras resumem o que Steven sentiu naquele 11 de setembro. Os terroristas tinham destruído o que ele ajudou a construir. Steven trabalhou como operário na construção do World Trade Center, inaugurado em 1970. No dia 11 de setembro de 2001, como capitão do Corpo de Bombeiros de Nova York, ele trabalhou para tentar salvar quem estava nas torres. Depois daquele dia, a Nova York de Steven nunca mais foi a mesma. Nothing will be the same after an act like that. Nada será igual depois do que aconteceu. Tivemos o apoio e o amor das pessoas de todo mundo. Ainda há dor e raiva, mas iremos sobreviver. Relembre Steven. Um ano depois, a vida de outro bombeiro também mudou. Tenente Joey Torrillo estava coordenando a retirada das pessoas dos prédios, quando a Torre Sul desabou. Torrillo ficou embaixo dos destroços e teve seu nome colocado na lista de desaparecidos. Naquele dia 11, 343 bombeiros morreram. A descrição daquele momento é impressionante. Eu olhei para cima e vi a primeira torre desabando. Tentei correr, mas os destroços caíram em cima de mim. Eu não desmaiei, mas ficou tudo negro e eu não conseguia respirar. Minha cabeça abriu quase inteira. Quebrei muitos ossos, não conseguia me mexer. Mas podia ouvir as mulheres gritando: ajude-me, ajude-me. Torrillo foi resgatado. Ele ainda tem pesadelos com o que viu no dia 11 de setembro. Quando fecha os olhos hoje, uma imagem daquele dia vem sempre à mente de Torrillo. Eu vi as pessoas morrendo. Assisti os últimos 10 segundos da vida de algumas pessoas. A pior parte era ver tantas pessoas morrendo e não poder fazer nada. Fiquei imaginando as famílias rezando. Para a Cristiana, a cidade dos sonhos virou a terra do pesadelo. A advogada brasileira já estava há 1 ano em Nova York. Fez cursos de especialização e arrumou um emprego cobiçado. O prédio onde ela trabalhava ficava pertinho do World Trade Center. Ela estava lá quando as torres caíram. Tudo tremeu. Foi como se Cristiana estivesse no meio de um terremoto. A gente sentiu o tremor, foi o barulho, balançou. Algumas pessoas não estavam dentro da cafeteria, estavam do outro lado vendo. Teve gente que preferiu ir para lá ver, não foi o meu caso. E aí, nessa hora, entrou um cara gritando dentro da cafeteria, falando que a torre tinha caído. Ele tinha visto. E a gente olhava para fora e não via um palmo na frente do nariz. Era como se fosse uma noite fechada. Um sentimento de apatia e impotência tomou conta de Cristiana. Na rua, a advogada encontrou uma área devastada. O prédio estava sendo evacuado, que eu desci. O estado que as ruas estavam, com a cinza, e tinham vários carros abandonados com as portas abertas. Eu afundava um pouco, era meio parecido com uma neve mais mole, sabe? Entrava assim mais ou menos na altura do meu calcanhar. As primeiras semanas depois do atentado foram terríveis. Cristiana conta que vivia assustada, preocupada com quem estava sentado ao seu lado no metrô. As
cidade estava cheia de policiais. Bombeiros e equipes de resgate trabalhavam em meio a 1.700.000 toneladas de destroços das Torres Gêmeas. 2 meses depois de 11 de setembro, Cristiana largou o emprego promissor e, amedrontada, abandonou Nova York. Preferiu voltar para o Brasil. Eu achava que não era a minha guerra. Então é uma coisa que parece meio esquisita, mas eu pensava, mas vale morrer de bala perdida do que de bomba na cabeça. Então, se for para viver qualquer tipo de violência, é que eu vou viver uma violência que faz parte da minha história, do meu país, da minha vida, da minha família. Não foi só a Cristiana que ficou com medo. Nos primeiros meses depois do atentado, a taxa de imóveis vagos nos prédios residenciais que cercavam o World Trade Center chegou a 45%. Para recuperar a área, o governo ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem decidisse continuar morando perto do ponto zero. Deu certo. E hoje a taxa de apartamentos vagos é de apenas 5%. Devagar, Nova York vai voltando à normalidade. Fernando Aidar é um brasileiro que pelo menos uma vez por mês vai a Nova York. Ele estava na cidade no dia 11 de setembro. Viu a tristeza no rosto das pessoas e viu a cidade definitivamente marcada se recuperar. A cicatriz vai ficar, mas já está melhorando muito. Então, eu pelo menos vou tentar ter o meu ritmo normal de trabalho e de vida que eu tinha lá. Hoje, no ponto zero, as ruínas do World Trade Center viraram também um ponto de peregrinação de turistas. Antes dos ataques, 1.800.000 turistas visitavam anualmente o terraço panorâmico, no alto das Torres Gêmeas. O ponto zero deve atrair neste ano o dobro de turistas, 3.600.000 pessoas. It also made us realize how fragile life is. Percebemos como a vida é frágil, como se perde a vida tão rapidamente. Deve-se viver intensamente cada dia. Conosco aqui ao vivo o coronel da reserva Geraldo Cavanhari. Ele é professor do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp. Professor, o presidente George Bush estuda a possibilidade de atacar o Iraque. O senhor acha que esse ataque vai acontecer? Provavelmente sim. E que repercussão teria no mundo árabe, por exemplo, o mundo árabe formado por países moderados e outros não moderados? Bem, se ocorrer esse ataque, obviamente o radicalismo religioso islâmico recrudescerá. E os atos terroristas também. No mundo árabe, principalmente contra os interesses americanos e israelenses. E nesta guerra contra o terror, que tipo de utilidade teria um ataque ao Iraque? Utilidade? O senhor acha que seria decisiva um ataque ao Iraque na guerra contra o terror? Se nós considerarmos que a guerra é desnecessária, ela não terá utilidade nenhuma, né? Acredita-se que ela pode ser evitada. Mas até que ponto a causa? Porque o presidente George Bush sempre usa a luta contra o terror para tomar essa ação. Até que ponto atacar o Iraque diminuiria, por exemplo, ações terroristas em todo o mundo? Não diminuiria. Então não teria um efeito prático importante, na sua opinião? Não, o efeito prático que teria para os Estados Unidos é que ele livraria uma região de alta sensibilidade geoestratégica, geopolítica, né? E que tem um regime que é contra os interesses dos Estados Unidos e que controla a segunda reserva de petróleo do mundo. Então, o efeito prático para os Estados Unidos é que eles removeriam este perigo, retirando e destruindo o regime de Saddam Hussein. De qualquer forma, é muito bom lembrar... Garantindo o petróleo da região para os interesses americanos. De qualquer forma, é muito bom lembrar que não existe nenhuma prova incontestável de ligação entre Saddam Hussein e os ataques de 11 de setembro. Não existe essa prova até agora, nem indícios existem. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço. Logo após os atentados, o escritor paquistanês Tariq Ali escreveu artigos que ajudaram o mundo ocidental a entender a lógica do Islã. Na semana passada, ele esteve em São Paulo e comentou o que aconteceu em 11 de setembro. Do mundo a partir do ataque de 11 de setembro. Nothing substantially has changed in the sense that the world remains the same. But what has changed is the way the United States behaves. It has used the events, the tragic events of September to remap the world. They are now open about saying, yes, we are an empire, we're the strongest empire in the world, and we will behave as we want, and we don't care a damn what anyone else thinks.
And this is what we notice 1 year later. Qual a opinião do senhor em relação ao ataque americano ao Afeganistão? The aim of the attack on Afghanistan, according to the United States, was to destroy Al-Qaeda and capture Osama bin Laden dead or alive. They have failed to do that. I always argued that they should have treated 9/11 as an act of terror, not an act of war, and then used police methods slowly and patiently to capture these people. They didn't do that. They went to war, they've changed the government, but they haven't succeeded in their own declared aims, which is the destruction of Al-Qaeda. And Osama bin Laden and Mullah Omar escaped under their eyes. O candidato PSDB à presidência, José Serra, espera que os efeitos da tragédia de 11 de setembro possam se diluir o mais breve possível. O que mudou no mundo depois do 11 de setembro? Olha, a mudança não foi para o bom, não foi para o bem. Mas eu espero que os efeitos ruins se diluam com mais rapidez nos próximos anos. Tentado, deplorável e que não ajudou o mundo, certamente não ajudou. O que a gente tem que trabalhar é para que os males desse atentado terrorista realmente se encerrem. Os brasileiros e cidadãos norte-americanos residentes no Brasil não se esquecem do dia 11 de setembro. O repórter Fábio Panunzio tem os detalhes. Bem, foi um dia de tristeza, reflexão e contrição para todo mundo, especialmente para as pessoas diretamente afetadas, pelo menos na sua entidade nacional, por essa tragédia. Aqui em Brasília, a Embaixada dos Estados Unidos e o Consulado no Rio de Janeiro hoje respeitaram o minuto de silêncio que foi imposto nessa lembrança da tragédia. E no começo da noite, na Catedral de Brasília, houve um ato interreligioso que levou centenas de pessoas para se lembrarem e para refletirem sobre o que significa esse atentado para a história da própria humanidade. Ali havia representantes de todas as religiões, bahais, budistas, padres católicos, pastores protestantes. Todos eles se lembraram com tristeza das vítimas, mas não só as vítimas do atentado, também as vítimas da exclusão social, que continua matando tanto quanto o terrorismo, e gente por quem não há quem chore. Cabrinho. Obrigado, Fábio. O cartunista Paulo Caruso, quando viu os atentados pela TV, pensou que estava assistindo ao fim do mundo. Eu estava aqui no meu estúdio, diante dessa televisão, fiquei pasmado como muita gente, eu ainda de pijama, às vezes até escovando o dente, olhando para a televisão e não acreditando naquilo. Esse sentimento de que o fim do mundo podia ter começado naquele instante. E também o outro, à medida em que eu via no noticiário que a própria televisão não sabia que aquele era o prédio do Pentágono, né? O próprio noticiário ou a tradução do português, os caras não tinham identificado o prédio do Pentágono e eu sabia. Quer dizer, bom, se é isso, então deve estar acontecendo em vários pontos dos Estados Unidos e são prédios simbólicos que os caras estão escolhendo como alvo mesmo. A seguir, o drama de duas famílias brasileiras que perderam parentes no World Trade Center e as imagens exclusivas de um jovem brasileiro que queria vencer na América. Um instante só que eu já volto.